primeira pergunta, que eu quero responder para você é o seguinte: por que as línguas do Espírito são línguas de fogo? Você vai entender por que são línguas de fogo. Esse texto de Gênesis 24 diz que quando o homem pecou, ele foi expulso do Éden. Presta atenção, irmãos, Adão, a Bíblia diz que ele conversava com Deus todos os dias. Agora eu te pergunto, qual é a língua que Deus conversa? Como que Adão falava com Deus? Que língua era essa, irmãos? Com certeza era a língua de fogo, quem crê, amém? Adão conversava com Deus dessa maneira. Só que existiu um momento que Adão pecou, você sabe da história. Adão pecou e ele foi expulso do jardim, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora ele não tinha acesso mais à árvore da vida, que aponta para Jesus, para Cristo. Ele não tinha mais esse acesso. E aí Deus então colocou querubins no lugar onde dava acesso, no caminho onde dava acesso à árvore da vida. E esse querubim estava com uma espada, que era uma espada de fogo. E esse fogo era para quê, irmãos? Esse fogo aponta para a ira de Deus, porque Adão tinha pecado, e agora se ele tocasse no fogo, ele ia ser consumido, ele ia morrer. Então Adão não tinha mais esse acesso à árvore da vida. Agora eu quero falar uma coisa para você muito importante. O nível de comunhão com Deus sempre vai ser através do fogo, porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Fala assim: Deus é fogo consumidor. E os anjos, os querubins que estavam lá, o querubim, se você não sabe, na Bíblia, ele é guardião da santidade de Deus. Como Adão havia pecado, agora ele estava expulso, ele não podia mais ter acesso. Então Deus colocou o querubim que tinha uma espada, e a respeito dessa espada fala que era uma espada com chama de fogo. E essa espada ela revolvia, ou seja, ela não ficava parada. Era como que o anjo estava ali com aquela espada de fogo. Adão não podia, não tinha mais acesso àquele ambiente de glória. E aí eu vou falar para você, hoje essa espada de fogo está com você, meu irmão. Mas não só está com você, mas está em você e flui através de você. Pastor, como assim? Não estava lá no Éden essa espada de fogo? Sim, mas a ira de Deus foi consumida na carne de Cristo lá na cruz, amém? E o fogo que agora estava numa espada, o fogo da ira, agora veio para dentro de você. Você não podia ter acesso à árvore da vida, porque tinha um anjo com a espada de fogo lá, mas agora você é fogo também, então você pode acessar a árvore da vida, que é Cristo. Irmão, isso aqui é tão poderoso, porque é o seguinte: quando você entende que Deus é fogo e você é fogo, nós temos um fogareiro poderoso, aleluia. Agora, por que o Espírito veio como línguas de fogo? Você precisa entender que línguas apontam para a espada de fogo, essa espada que estava com o anjo. Hoje, essa espada de fogo, irmãos, está em nós por causa do Pentecostes. A Bíblia diz em Atos do capítulo 2, coloca para nós o texto, Atos capítulo 2, verso 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, fala de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Agora olha só: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia. Hoje essas línguas de fogo estão pousadas sobre você. Quando você abre a sua boca, sai fogo, sai labareda, sai línguas de fogo. Você precisa entender que antes o homem não podia ter esse fogo por causa do pecado, mas uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, uma vez que você aceitou a obra da cruz, você foi inserido nesse fogo, você foi inserido na presença de Deus, você foi inserido nessa atmosfera de glória, aleluia. Você está envolvido com o mover do Espírito. Agora, por que o Espírito veio como línguas lá no Pentecostes? Você precisa entender isso. As línguas, irmãos, é o primeiro local aonde o Espírito afeta. Quando você nasce de novo, o Espírito, ele não afeta os seus olhos ou os seus ouvidos. O primeiro local que o Espírito afeta, o primeiro membro do seu corpo, é a sua língua. Quanto mais cheio do Espírito você é, mais as suas palavras vão refletir o poder de Deus. Quanto mais cheio do Espírito você é, mais as suas palavras vão refletir o mover do Espírito. Vou falar uma coisa para você: quem está cheio do Espírito, meu irmão, não sente amargura.
Quem está cheio do Espírito, ele não fala palavra de ressentimento, palavra de maldade. Quem está cheio do Espírito, ele vai falar línguas de fogo. Quem está cheio do Espírito fala línguas de fogo. E aí você precisa entender o seguinte, que agora você pode liberar essas palavras. Você pode. Por isso que quando o Espírito veio lá no Pentecoste, a nossa língua foi afetada. A nossa língua foi afetada. Por quê? Porque agora você tem fogo na sua língua. E aí você sabe que Provérbios diz que a nossa língua tem poder para dar vida e para dar morte. Mas tem outro texto de Provérbios, coloca aí, Provérbios 15:4, diz assim, ó: a língua serena é árvore da vida. Presta atenção. A língua serena é árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. A palavra serena aqui, irmãos, ela pode ser traduzida como saúde, cura. O original da palavra serena é marpe, que significa saúde e cura. Em outras palavras, nós podemos dizer que a língua saudável, ela é árvore de vida. Quando você tem a língua saudável, as suas palavras produzem cura na vida das pessoas.